Hoje, então, nós vamos falar sobre Zacarias e Isabel, o centro da vontade de Deus na vida dessas pessoas tão preciosas que o Senhor levantou num tempo tão oportuno para a chegada do Messias. Nós vamos trabalhar, então, lá em Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1. Nós vamos ler, primeiramente, a história, só para vocês relembrarem. Eu sei que todo mundo aqui conhece a história de Zacarias e Isabel, que foram pais de João. Mas nós vamos relembrar alguns pontos essenciais e depois eu vou começar, então, a aprofundar neles. Lucas 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, dentro do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, recebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Depois a gente vai continuar, mas eu vou explicar um pouquinho até aqui. Aqui no versículo 5, a gente entende que Zacarias e Isabel... Zacarias e Isabel eram da linhagem sacerdotal. Zacarias era sacerdote e Isabel era descendente de Arão, também sacerdotes. Ambos de linhagem sacerdotais. E no versículo 6, fala que juntos, e isso eu gosto muito de enfatizar o que a Bíblia enfatiza. E aqui enfatiza bastante os juntos, ambos. Ambos eram irrepreensíveis. Eles eram juntos diante de Deus, irrepreensíveis, justos,
e cumpriam o mandamento do Senhor. Havia dentro de Zacarias e Isabel uma união e um zelo em comum pela presença de Deus, por quem Deus é, em cumprir os mandamentos de forma irrepreensíveis. E os dois faziam parte da linhagem sacerdotal. Guarda isso, essa unidade entre os dois. Outra coisa muito interessante aqui no versículo 10, que fala que Zacarias, né, como sacerdote, lhe caiu a sorte para ele servir ali no santuário. O que quer dizer isso? De fato, foi algo muito específico na vida dele, e a gente sabe que foi a própria ação de Deus. Foi, na verdade, um privilégio muito raro e um momento marcante na vida de Zacarias. Por quê? Estudiosos calcularam que apenas 56 sacerdotes oficiavam no templo a cada dia. 56. E 28 sacerdotes adicionais eram necessários aos sábados. Flávio Joséfo nos informa que Israel tinha cerca de 20 mil sacerdotes e levitas. 20 mil. Eles precisavam só de 56. Ou seja, chegar a sua vez era assim, né? Era um acontecimento maravilhoso na vida do sacerdote. E chegou a vez de Zacarias. Então foi algo muito especial na vida dele. E quando chega, imagina, você esperando isso, e quando chega você tem a visão de um anjo. E por isso que ele ficou tão assustado, porque já era algo muito especial para ele. E quando ele chega ali para oferecer a oferta ao Senhor, aparece Gabriel para ele. E ele fica com muito temor. E Gabriel tem que falar: calma, Zacarias, não temas. E Gabriel fala: Deus ouviu a sua oração. Virá um tempo de alegria sobre a sua casa. E por que virá um tempo de alegria sobre a casa de Zacarias e Isabel? No versículo 7, fala que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E eles já eram idosos, avançados em idade. Naquela época, a mulher estéril, a esterilidade, era vista como algo muito ruim para a família, muito ruim para a mulher. Por isso que aqui no versículo 25, quando ela fala: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens, porque era motivo de vergonha. Era algo, o casal que não tinha filho, era motivo assim: Deus não está abençoando, não está tendo alegria ali naquela família. Então o anjo do Senhor fala: virá alegria sobre vocês, porque o Senhor, ele ouviu, e ele vai trazer sobre vocês um filho. E Zacarias, pensa bem, idoso, né? Ele fala: como o anjo Gabriel? Porque nós somos idosos. E aí, eu imagino que no versículo 19, Gabriel não gostou muito disso, e você vê que o versículo até fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Ou seja, você não está acreditando no que eu estou falando? E aí, algo muito interessante acontece, que Gabriel fala assim: você vai ficar mudo durante até o cumprimento da promessa, porque você duvidou. Mas não por isso, não apenas por isso, gente. Na minha Bíblia de estudo, trouxe um conhecimento muito precioso, que o fato de Zacarias ficar mudo não foi apenas a sua dúvida, mas foi para ser testemunho para as demais pessoas e para ele de que aquilo
era de fato uma mensagem de Deus e que iria acontecer. Porque o que acontece quando ele sai ali e se encontra com os outros sacerdotes que estavam orando? Quando eles veem que Zacarias estava mudo, eles imediatamente reconhecem que ele teve uma visão de um anjo e que um anjo falou com ele. Imediatamente eles reconhecem isso. Então, serviu de comprovação para todas as pessoas. Algo muito sobrenatural aconteceu sobre Zacarias e virá sobre a família deles. Algo muito precioso vai acontecer. E ambos eram justos. E aí, gente, eu vi o significado do nome, gente. Olha que coisa mais linda isso. O significado do nome de Zacarias em hebraico é Zahaiá, que significa Deus se lembra. O significado do nome de Isabel em hebraico é Elisheva, que significa meu Deus cumpre promessas. E o nome dos dois juntos é Deus se lembra e cumpre suas promessas. Gente, isso é maravilhoso. Porque não é somente sobre a vida de Zacarias e Isabel. O que Deus estava falando com isso? Deus se lembra e cumpre as suas promessas. Isabel e Zacarias eram o símbolo do cumprimento de gerar João. E quem foi João? Que prepara o caminho para o Messias. Isso é maravilhoso. Deus escolhe um casal que sinaliza para todo o povo: eu me lembro e não me esqueci. Eu sou o Deus que cumpre promessas. O Messias está vindo. Glória a Deus, gente, isso é muito tremendo. Ver como Deus é maravilhoso nisso, nos mínimos detalhes. Quando a gente começa a pegar esses significados que parecem ser tão pequenos, mas Deus, ele é muito profundo em tudo. Por isso que é tão importante o nome que damos aos nossos filhos. Por isso que o neném aqui ainda não tem nome, porque nós estamos orando e falando: Pai, qual é o propósito da vida dele? Quem é ele? Como o Senhor irá marcar a vida dele nessa terra? Qual é? Existe um propósito. Então Deus se lembra e cumpre as suas promessas. Juntos ele uniu ali Zacarias e Isabel. Quando o anjo chega para Zacarias e fala: olha, Zacarias, Deus ouviu suas orações. Sabe o que isso nos fala? Que eles eram perseverantes em oração. Porque eles já eram idosos e estavam pedindo ainda um filho ao Senhor. Eles oravam incansavelmente por um filho. E sabe por que eles oravam? Porque o próprio Deus já tinha colocado essa certeza no coração deles. Vocês terão um filho, vocês irão gerar. Essa certeza era tão profunda dentro deles que eles oravam e oravam e oravam. A situação não era boa, mas continuavam servindo ao Senhor de forma irrepreensível. Irrepreensível, cumprindo os mandamentos, servindo ao Senhor no templo, vivendo em fidelidade ao Senhor, independente da situação que eles estavam ocorrendo, independente da vergonha, do opróbrio, como Isabel se sentia, eles eram fiéis em tudo o que o Senhor os pedia. E por eles terem colocado o Senhor em primazia, mesmo na situação que o encontraram, fizeram
com que encontrassem favor diante de Deus. Guarda essa palavra, favor diante de Deus. Zacarias e Isabel encontraram favor diante de Deus. E o Senhor, o anjo vem e dá o nome. Eu tô assim, Deus, o anjo podia dar um nome também para facilitar a coisa, né? Ele vem, anuncia e ainda fala, vai chamar João. Vamos para o nome de João em hebraico? Yohanan. O Senhor mostrou favor. Isso é maravilhoso. O Senhor mostrou favor. E eles foram escolhidos para serem pais de João, aquele que prepararia o caminho para o Messias. E isso tudo aconteceu na plenitude dos tempos. Não poderia vir antes. Jesus tinha que vir naquela época. Passados 6 meses de gravidez, quem engravida? Maria. Maria, então, engravida de Jesus. Então, a plenitude do tempo para Cristo era aquele momento. E como João era aquele que ia preparar, ia ser contemporâneo. Então, eles estavam vivendo, Zacarias e Isabel, a plenitude do tempo, das promessas de Deus sobre a vida deles e de todos os povos. Isso nos fala que existe um tempo específico para que Deus cumpra as promessas dele em nossas vidas e através de nós também, para as pessoas. Existe uma plenitude do tempo. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele, no momento dele. E na hora que eles estavam mais desacreditados, o Senhor, ele encontra favor em Zacarias e Isabel. Vamos continuar lendo lá em Lucas, a partir do 39. E algo muito interessante que eu não falei, uma curiosidade, né? Que Zacarias, ele foi o primeiro em registro bíblico a ouvir a voz de Deus depois dos 400 anos de silêncio. Ele é o primeiro registrado biblicamente que ouve essa voz. E aí no versículo 39, gente, essa passagem ela é maravilhosa, 1:39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que o anjo tinha prometido para Zacarias? Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E no momento que Isabel encontra Maria, Isabel ela é cheia do Espírito Santo. O neném dá estripulia dentro, ele começa a ser cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. E Isabel é a primeira a reconhecer e saber que Maria estava grávida do Messias, que foi lhe revelado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo poderia falar: você está grávida do meu Senhor. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E João, cheio do Espírito Santo, no ventre, ali no ventre. Meus irmãos, eu lendo sobre essa história, poderia falar tantas coisas do centro da vontade de Deus para a vida de Zacarias e Isabel. A fidelidade, irrepreensíveis.
cumprindo os mandamentos, perseverantes em oração. Permaneceram inabaláveis mesmo em momentos difíceis. Mas uma coisa que me marcou muito e me fez lembrar de outras histórias, e eu fui fazendo essa ligação. Vocês já perceberam que as promessas de Deus, elas sempre vêm acompanhadas, na maioria das vezes, por filhos? E eu fui fazendo essa ligação. Vamos lá. Deus promete bênçãos a Abraão e fala o quê? Você vai ter um filho? Isaac. Ah, avô, não. Tô velho, minha esposa tá velha, Sara não acredita, Sarai. Vai lá, Ismael, pimba, vem Isaac. Deus abençoa. Isaac vai, Rebeca, estéril. Deus abençoa a vida deles com 2 povos, Jacó e Esaú. Deus faz promessas a Jacó e Israel. E ele abençoa, pimba, 12. Os filhos, eles estão ligados a cumprimento de promessas e bênçãos. Na Bíblia, os filhos estão ligados a cumprimento de promessas e bênçãos. E eu não estou falando isso que eu estou grávida não, tá, gente? Essa palavra é bem forte no meu coração. Salmo 127, 3. Pode deixar que eu leio. Os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre uma recompensa. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eu tenho me aprofundado, eu tenho amado estudar a questão hebraica. E eu tenho ouvido alguns irmãos judeus messiânicos. E algo que me marcou na vida deles, 2 coisas. Os nomes. Todos os nomes com muito significado referente a propósito de vida, eles levam muito a sério o nome que eles vão dar. E o segundo, a quantidade de filhos que esse povo tem. Um tem 6, outro tem 7, outro tem 8. A família que tem pouco filho tem 4. Por quê? Eles entendem que filhos é sinônimo de bênção, de prosperidade, de promessa cumprida. Eles não veem o filho como um peso, como mais uma conta para pagar, como, oh meu Deus, eles veem os filhos como cumprimento da promessa na geração deles. Deus está cumprindo promessas, Deus está me abençoando. E algo muito interessante que a gente pode ver também, como existe favor de Deus na esterilidade. Todos você pode pegar que eram estéreis e começavam a clamar a Deus. Parece que entendiam tanto o significado, queriam tanto ser pais, viam tanto a beleza de ter um filho e não podiam ter. E quando Deus colocava a mão, ele enviava alguém com propósito. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, Ana estéril, Isabel estéril. E quando Deus tocava, ele vinha com muito propósito. Isso marca o favor de Deus ali na esterilidade. É como se Deus estivesse falando, olha, vou colocar a minha mão, calma, continua orando aí. Mas quando vier, vai vir com um propósito. E eu estou preparando, é como se Deus estivesse preparando esses pais, sabe? Eles estavam preparando os pais para receber. E Zacarias e Isabel foi muito preparado, né? Foram muito preparados para receber João. Mas todos eles que experimentaram desse favor de Deus foram preparados. Sara foi preparada. Sara precisava crer mais. Rebeca foi preparada.
Ana teve que se humilhar, se render completamente ao Senhor. É como se Deus estivesse trabalhando ali o coração daqueles pais. Ainda não pode vir não, calma. Ainda não pode vir não, mas vai vir. E quando vem, ele derrama muita bênção sobre aquela família. Então, o que tinha sobre Isabel e Zacarias era uma missão tremendamente maravilhosa. Eles tinham que educar e ensinar aquele que prepararia o caminho para o Messias. Olha quanta responsabilidade, olha que tremendo, que maravilhoso. E eles eram irrepreensíveis nos mandamentos, então eles sabiam exatamente de tudo. Lá em Deuteronômio 6:4, eles sabiam disso. Vamos abrir lá. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentados em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Gente, eu estava lendo o estudo que tem na minha Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia da mulher, então eles dão muito estudo de mulher, família e filhos, maternidade. É muito bom. E esse versículo, eu fico impressionada como a Bíblia, ela é maravilhosa, como a Bíblia, ela tem todos os conhecimentos que a gente precisa. Você quer educação de filhos? A Bíblia tem. Sobre casamento? A Bíblia tem. E aqui fala que como era importante trabalhar a memorização das crianças. Você vai inculcar isso na vida dos seus filhos. Vocês vão ensinar os seus filhos como eles devem amar ao Senhor de todo o coração. Então, vocês estão assentados à mesa, vocês estão caminhando. Onde vocês forem, vocês vão falar para a criança ir memorizando isso. E eu achei incrível, porque hoje a educação mais inovadora, a pedagogia mais inovadora, elas estão descobrindo o quê? Que a criança aprende pela memorização. Então, educação clássica é só memorização. Criança até os 9, só decoreba. Ela só memoriza através de musiquinha o tempo inteiro. Musiquinha, fala. Em cada aula, Timóteo ele fez um pouco de educação clássica. A cada aula você tinha que repetir a informação 7 vezes para a criança decorar. Cada aulinha, ela tinha que repetir cantando, repetir brincando. Ela aprendeu. E a Bíblia já falava disso há muito tempo. Inculque isso na mente dos seus filhos. Façam com que eles memorizem. Porque o que a criança guarda na infância, ela não esquece mais. Eu decorei o Salmos 23 com 8 anos. Nunca mais esqueci na minha vida. Eu posso ficar sem ler o Salmos 23 durante anos. Se eu ouvir, eu consigo falar ele todinho. Porque foi algo inculcado, aprendido quando eu era criança, nessa fase da memorização. E Zacarias, eu fico imaginando, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu fico imaginando se Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis nos mandamentos de Deus, como eles ensinavam João todos os dias. À mesa, andando, sentados. E onde eles estavam? Eles ensinavam João a amar a Deus. E a Bíblia fala que João crescia e fortalecia o seu espírito.
Ele crescia e fortalecia o seu espírito. Outra característica na vida de Zacarias e Isabel é que eles eram cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Vamos lá. Esse eu já li. Vamos ler agora Zacarias, Lucas 1,67. E aí, a partir do 67, isso mesmo, Zacarias. No 39, Isabel ela é cheia do Espírito Santo e ela consegue reconhecer o Messias no ventre de Maria. E quando João nasce, Zacarias é cheio do Espírito Santo. Versículo 17. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado, olha só o que ele fala, cheio do Espírito Santo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranháveis misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Os dois eram cheios do Espírito Santo. Isabel só conseguiu reconhecer que Maria estava esperando o Messias porque o Espírito lhe revelou. E Zacarias, ele só conseguiu identificar quem era João. Você é profeta do Altíssimo, menino. Você vai preparar o caminho para o Senhor. Você vai ser boca dele. O Senhor cumpriu a sua promessa sobre o seu povo. A promessa que prometeu a partir dos santos profetas. Nesse momento, Zacarias é tomado pelo Espírito Santo e revela toda a missão. E Deus traz ali para a vida deles quem era João. Eles eram cheios do Espírito Santo. E quando eu olho para a vida deles e vejo, Pai, o que nós precisamos fazer? Como que nós podemos manifestar a sua vontade em nossas vidas? Olhando a partir de Zacarias e Isabel. Qual que era o centro da vontade ali na vida de Zacarias e Isabel? O Senhor prepara a vida de cada um. Une cada um com propósito, até o nome se encaixa. Deus se lembra e cumpre suas promessas. Permanecem irrepreensíveis diante dos caminhos do Senhor, cheios do Espírito Santo e prontos para receber o favor de Deus e ser cumprimento da promessa de Deus aqui na terra. E eles iniciam esse cumprimento de educar João, de preparar aquela sementinha que o Senhor lhe deu, para que ele pudesse, no momento certo, se manifestar a Israel. Precisamos ansiar e buscar uma vida
cheia do Espírito Santo. Precisamos ansiar e buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque é nesse lugar que nós temos revelações divinas. O que a nossa mente não consegue alcançar, o que o nosso entendimento não consegue alcançar. Precisamos buscar ao Pai. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E será que eles eram cheios do Espírito só porque Deus gostou deles? Não. A palavra de Deus diz que eles eram fiéis. Eles praticavam fidelidade aos mandamentos de Deus. Eles eram irrepreensíveis, justos diante do Senhor. Não tem como sermos cheios do Espírito Santo se não obedecemos a Ele, se não alimentamos o nosso espírito, se não tivermos anseio pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Ninguém vai ser cheio assim, encheu. É uma vida de devoção a Ele, de entrega a Ele, cada dia se entregando mais, no dia a dia, independente das dificuldades. Tá difícil, Pai, mas eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor está acima dessa minha dificuldade. Tá pesado, mas o Senhor é Deus, e eu sou fiel ao Senhor. Eu continuo te glorificando, eu continuo te exaltando. Permanecem fiéis com zelo e amor pela palavra. Precisamos, como povo de Deus, ter zelo e amor pela palavra, porque como isso tem se perdido. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia e nem percebem que não estão lendo mais. Não conhecem a Bíblia, não conhecem da história. Infelizmente, muitos vulgos teólogos têm se levantado para menosprezar a Bíblia. Se dizem, né? Eu até mandei para o Bruno essa semana olha só, Bruno, o que estão fazendo com a Bíblia. E muitos não conseguem conversar com alguém para falar sobre, porque não sabe explicar sobre a Bíblia. Não sabe explicar nem de onde veio o Antigo Testamento, nem sabe falar por que é antigo e é novo, por que dividiu, o que aconteceu, quantos livros são. O básico do básico é ter amor pela palavra e se aprofundar na palavra. É estudar e falar, Deus, abre meu entendimento, eu quero entender isso aqui, eu quero estudar, eu quero saber falar do Senhor. E Zacarias e Isabel, eles sabiam muito bem, porque eles eram irrepreensíveis no mandamento. E precisamos guiar nossos filhos ao conhecimento de Deus e sua palavra. Quando Deus nos abençoa com filhos, é uma responsabilidade que Ele entrega em nossas mãos, de guiar nossos filhos espiritualmente. É trabalhoso, mas é responsabilidade sua. Sentar com seu filho, ensinar a Bíblia, orar, estar junto. É responsabilidade dos pais. Quando Deus abençoa uma família com filho, Ele responsabiliza os pais. Ele não responsabiliza instituição A, B, C, escola, projeto. Ele responsabiliza os pais. Eu confiei em você. Toma. Você precisa inculcar neles agora. Você precisa ensiná-los a me verem, a terem o conhecimento de quem eu sou. É responsabilidade nossa. E nós precisamos ser fiéis a isso.
Eu não tenho dúvida que Zacarias e Isabel foram fiéis nesse caminho de educação de João, porque fala que ele crescia e se fortalecia em espírito. Ele crescia e se fortalecia. E existe um poder muito maravilhoso por trás da família. E os justos, por isso que a Bíblia fala, os justos, aquele que teme ao Senhor, vocês são bem-aventurados se o Senhor abençoa vocês com filhos. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Porque o Senhor está entregando uma missão e vocês têm a oportunidade do cumprimento de uma promessa. E tantos ímpios tendo filhos, e abandonando seus filhos, e matando seus filhos, e abusando seus filhos. E tantos justos cristãos que poderiam ser bênção, ser uma família abençoada, estão se deixando levar pela mentalidade desse mundo. Mais vale a minha vida, mais vale o meu conforto, mais vale o meu dinheiro, do que mais um trabalho, do que não quero. É um tempo, é um momento. Você que tem filhos pequenos, é um tempo na sua vida, é um momento de grande, imensa dedicação. Deus te confiou para plantar a semente ali no coração deles. E orar por eles todos os dias. Orar pelos seus filhos todos os dias. Você precisa gerar. Se você gerou seu filho, nasceu, mas você precisa continuar gerando seu filho todos os dias em oração. Independente da idade que ele tem. Gerando. Pai, que ele encontre o propósito. Que ele não se desvie do propósito que o Senhor confiou. Me ajuda a guiá-lo nesse propósito. Me usa para isso, Senhor. Me ajuda, me guia. Como isso é importante. Se você não se casou ainda, saiba que você infidelidade ao Senhor, orando, desejando isso. Ele é fiel. Ele é fiel e ele é o mais interessado em estabelecer família em favor sobre a sua vida. Se você deseja um filho, isso arde dentro do seu coração. Creio que é o próprio Pai falando. Esse desejo aí não é seu, não. Seja fiel. Continue orando, glorificando, exaltando Ele. Na plenitude dos tempos, Ele confirma isso. Ele estabelece isso sobre a sua casa. Precisamos de famílias que anseiam, então, em buscar uma vida cheia do Espírito Santo, com zelo e amor pela palavra, obediência aos mandamentos de Deus. E é muito interessante aqui, que às vezes a pessoa pergunta, mas o que eu tenho que obedecer? Quais são os mandamentos de Deus? Ontem eu estava almoçando com meu pai, a gente estava conversando, aí meu pai falou assim para mim, Jesus anulou tudo, o que importa é só amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus anulou tudo. Eu falei, é mesmo, pai? Tá liberado adulterar? Não. Tá liberado mentir? Não. Tá liberado roubar? Não. Tá liberado ter outros deuses além do Senhor? Também não. Tá liberado falar o nome de Deus em vão? Não, mas você não tá entendendo. Eu falei, me fala o que é amar a Deus então. As pessoas acham que amar a Deus é só ter um sentimento bom. Amar a Deus inclui você não ter outros ídolos no seu coração. Inclui você glorificar ao Senhor, exultar a Ele, não tomar o nome do teu Deus em vão. Ele ter a primazia em todas as coisas. E o que significa amar o próximo como a você mesmo? Significa tratar ele bem. Significa você não mentir, não adulterar, não fofocar, não dar mau testemunho. Tem coisas práticas. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, elas não sabem.
O que é, então, cumprir o mandamento? Amar a Deus? Eu amo quando eu venho no culto, assim, a música, eu sinto uma coisa tão gostosa no meu coração, e eu falo, Deus, eu te amo. Mas são coisas práticas da vida. É colocar Deus em primeiro, todos os dias. É glorificar Ele através da sua vida, todos os dias. É exaltar o nome dEle, independente da situação que você está. É ser fiel ao que Ele tem pedido a você. Você faz isso a Ele, e você também é fiel e faz isso com o seu irmão. Não é denegrir a imagem dele quando ele não está perto. Não é falar mentiras. São coisas práticas. Aí meu pai falou, entendi. Precisamos nos aprofundar disso. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que orássemos nesse momento. Zacarias e Isabel, para mim, simbolizam um cumprimento de promessa. Eles simbolizam o cumprimento da promessa de Deus para todo o povo. E esse cumprimento veio a partir de fidelidade do coração deles, de um caminhar irrepreensível diante do Pai, onde ele olhou e falou, ei, achei favor nessa casa, achei favor nessa família, vou abençoá-los com o meu favor e com o cumprimento da minha promessa, e serão cheios do Espírito. E nós queremos isso hoje, Pai. Nós queremos ser o cumprimento das suas promessas nessa geração. Por isso pedimos que o Senhor a cada dia nos encha do teu Espírito, nos encha com o zelo da sua palavra, com o zelo de cumprir os seus mandamentos, com o zelo de obedecer ao Senhor, com o zelo de guiar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Queremos, Pai, estamos aqui, nós ansiamos pelo teu favor em nós, pelo favor do Senhor sobre a nossa casa, a começar das nossas vidas, a casa do nosso coração. Nós, manifeste o teu favor, nos mostre, Pai, os passos que nós precisamos dar, o que precisamos fazer para alcançar esse propósito. Queremos viver de propósito e com propósito, e toda a nossa geração também. Queremos levar a nossa geração a viver essa realidade. Com propósito, nossos filhos têm propósitos nesta terra. O Senhor nos deu, porque cada um tem um propósito. E nós oramos, Pai, para que eles cumpram esse propósito, que eles não distraiam, que o Senhor nos ajude nesse processo, que o Senhor nos ajude a prepará-los, a ensiná-los, a plantar as sementes, e que eles sejam pontuais naquilo que o Senhor os chamou. No nome de Jesus. Faça isso em cada família aqui representada essa manhã, Pai. Toque em cada família, em cada pessoa que está aqui, que ainda terá sua casa, sua família, os seus filhos. Estabeleça o teu propósito em nós, o cumprimento das suas promessas, porque o Senhor é o Deus que se lembra e que cumpre todas as suas promessas. Nós te glorificamos, Pai, nesta manhã por esta palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito traga frutos em nosso coração. No nome de Jesus.